Oi! Vim trazer nesse vídeo um apanhado das leituras que eu fiz em 2025. Caso esse seja um tipo de vídeo que você se interessa, vamos para ele então. Bom, no ano de 2025 eu finalizei a leitura de 20 livros. E para esse vídeo não ficar muito maçante, eu não vou comentar sobre todos, vou apenas citar quais foram. Dividi essas leituras que eu fiz em três categorias: uma de ficção, uma de não ficção e uma de favoritos. Algo que ficou bem claro para mim ao fazer, esse apanhado dessas leituras para poder trazer para o vídeo é de que, primeiro, eu leio muitos livros ao mesmo tempo e não necessariamente eu me obrigo a terminar as leituras que eu faço. E eu percebi também que existe um certo movimento que acontece comigo de constante foco ou em Eros ou em Logos. E quem for da vibe mais junguiana, mais analítica, vai entender o que isso significa de primeira. Mas, basicamente, eu tenho interesses que às vezes são motivados pelo logos, pela razão, pelo pensamento, pela vontade de aprender, e às vezes eu me guio pelo Eros. E isso tem ficado muito claro nas escolhas que eu tenho feito, dos livros que eu leio ou dos livros que eu quero ler. E isso não significa nada necessariamente, principalmente para vocês, apenas para mim, mas achei interessante compartilhar porque a própria categorização que eu fiz dos livros, de separá-los, nessa parte mais ficcional e a outra parte mais não ficcional, mais filosofia, cultura, teoria, crítica, demonstram bem esses dois lados que estão sempre em atuação aqui comigo. Mas vamos às leituras. Em 2025, eu li 9 livros de literatura de ficção. E esses livros foram lidos não necessariamente por escolha somente minha, mas eu tenho um clube de leitura que é presencial aqui em Curitiba e esse clube acontece mensalmente. Então, uma vez por mês nós escolhemos um título, lemos e no mês seguinte a gente se encontra para debater. E o processo de escolha dos livros é por votação. Então, a gente sugere as leituras ali e o livro que for mais votado a gente lê no próximo mês. E a gente acaba, então, se deparando com leituras que não necessariamente são leituras que a gente faria naquele momento. E isso é muito bom e também muito ruim, porque a gente acaba se deparando com histórias diferentes das quais a gente imaginava querer ler naquele momento, e isso às vezes nos leva a descobertas fantásticas, mas ao mesmo tempo, às vezes, como o nosso tempo é limitado e o ato de leitura às vezes é puxado pra gente, considerando as outras obrigações e responsabilidades que a gente tem, às vezes se torna um processo um pouco difícil de concluir. Mas, dos 12 livros que foram propostos para que a gente lesse, eu li 9. E eu vou contar também quais foram os que eu não li e por que eu não li. E tô com uma colinha aqui, inclusive, para isso. Mas vamos lá. Os livros que eu li foram o Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keenan. Li Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zayner. Li a Inconveniente Loja de Conveniência, de Kim Ho-yoon. Li Cupim, da Laila Martinez, e esse livro foi considerado a melhor leitura do ano para todo mundo que participa do clube. Li também O Estrangeiro, do Camus, e essa foi uma releitura. Eu já tinha lido o livro em 2019, foi muito legal reler. E li em conjunto com ele, imediatamente após, li O Caso Mersô. Para quem não sabe, é uma versão diferente do Estrangeiro, contada pela ótica do estrangeiro, do árabe, e não do protagonista do livro do Camus. Eu achei uma leitura bem interessante, teve seus problemas, mas também foi muito legal. Reli A Vegetariana, da Han Kang, e também reli a HQ O Corvo, do James O'Barr. Foi nossa primeira HQ, inclusive, queremos ler mais. Li também A Corneta, da Leonora Carrington. E quanto aos livros que eu não li, os livros que eu deixei de ler foram Piquenique na Estrada, de Arkady e Boris Strugatsky. Eu tava gostando muito da leitura e eu acho que essa é uma leitura que eu ainda quero retomar em algum momento, mas
A vida estava acontecendo meio doida no mês que a gente estava lendo esse livro, eu acabei deixando ele pra lá e pegando o livro do mês seguinte depois, então é uma dinâmica um pouco diferente, assim. Mas pretendo continuar a leitura dele em algum momento, recomeçar. Outro livro que eu abandonei foi o Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse livro eu já tinha lido no início da minha vida adulta, eu li vários livros das crônicas vampirescas da Anne Rice. Então seria uma releitura e vai ver justamente por isso que eu acabei não concluindo, porque eu já sabia qual era a história, eu já tinha assistido o filme recentemente e é um livro bem compridinho para ler num mês, né, conciliando ainda com outras leituras que eu acabo fazendo, então desisti. Outro livro que eu desisti foi o Breves Entrevistas com Homens Hediondos, do David Foster Wallace. E eu desisti porque não dá pra ficar dando palco pra homem falando coisas hediondas. Eu senti que já tem homem demais no mundo falando coisa hedionda e eu não queria gastar meu precioso tempo lendo mais um falando. Aliás, mais vários. Porque são vários homens hediondos. Eu abandonei na metade porque tinha coisa muito mais interessante para ler, principalmente escrita por mulher. Agora, dentro da categoria de não ficção, que aqui eu incluo livros que eu leio com um objetivo mais acadêmico, intelectual, eu li 11 livros. E eles foram os seguintes: o Vita Contemplativa, do Byung-Chul Han, e essa foi uma releitura. Já havia lido esse livro mais ou menos na mesma época em que eu li o Sociedade do Cansaço, por volta de 2022, 2023. E essas, junto com algumas outras leituras que eu fiz na época, me ajudaram a transformar minha relação com o trabalho e com o descanso. Então é um livro que eu recomendo muito e quem sabe em algum momento eu faça um vídeo sobre ele. Outro livro que li também do Byung-Chul Han foi O Espírito da Esperança. E folheando aqui minhas anotações, eu percebi que esse é um livro que eu quero muito fazer um vídeo sobre ou escrever alguma coisa na newsletter sobre ele. E caso seja do interesse de vocês, me avisem aqui para eu poder providenciar esse vídeo. Eu tenho muitas anotações sobre essa leitura, foi muito importante para mim. Então eu gostaria de compartilhar assim o que eu achei, o que eu entendi, o que eu senti a respeito dele. Li também o The Way of Nagomi, do Ken Moji, e esse é um livro que acaba sendo um passinho assim dentro do meu interesse que vem se desenvolvendo há algum tempo de ler literatura e obras de não ficção dentro da cultura oriental e principalmente literatura e obras japonesas. E acabei lendo outros livros japoneses e orientais e sigo lendo em 2026 e é um interesse meu. Então tem vários livros aqui dentro dessa temática. Li também, e foi uma releitura, o Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. Eu devo ter lido esse livro por volta uns 10 anos atrás, e nessa época eu tava com bastante projetos na internet, e foi muito bom. E agora eu quero também reaproveitar tudo isso que eu reli para novos projetos. Outra leitura que foi sensacional para mim foi Em Louvor da Sombra, ou Louvor à Sombra, do Junichiro Tanizaki. E é uma leitura que eu quero refazer o quanto antes. Tô ponderando aqui se compro o livro, porque é um dos livros que eu acho que eu vou querer ter comigo na minha estante. Outro livro que eu li foi O Wabi Sabi para Artistas, Designers, Poetas e Filósofos, do Leonardo Cohen. E também, na mesma pegada do Louvor à Sombra, eu acabo me interessando bastante por cultura, principalmente japonesa, e as possibilidades de interseção entre a filosofia de vida japonesa e a cultura japonesa com processos artísticos. E o Wabi-Sabi é sobre isso. E li também um livro sobre o pintor Francis Bacon, da Taschen, que foi muito interessante saber um pouco mais sobre ele e ver algumas obras coloridas, assim, num papel e não numa tela. E li A Arte da Empatia, de Koichi Kimura, que foi um livro que aleatoriamente peguei na prateleira de literatura oriental da biblioteca. E os 3 últimos livros foram livros lidos do grupo de estudos Morte e Capitalismo, que eu toco com a Giovanna Venturini. E decidimos ler no fim do ano passado o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, o Semiótica do Fim, do Alessandro Sbordoni,
e O Capitalismo Gore, da Sayaka Valencia. E caso seja do interesse de vocês que eu fale um pouco mais sobre essas 3 leituras, também me avisem que eu vou ficar muito feliz de expandir um pouco mais sobre esses temas. E a categoria final é a de favoritos, né? Acabei já citando todos os livros que eu li em 2025 e desses eu separei 3 leituras que eu amei, que eu quero reler, que vão fazer parte da minha vida por um tempo. O primeiro deles eu tenho aqui, que é A Corneta, da Leonora Carrington. Foi uma leitura que não foi decidida por mim, foi proposta no clube de leitura e que bom que ela foi. Já conheci o trabalho da Leonora Carrington porque ela é essa artista que fez essa pintura e muitas outras pinturas. Uma artista inglesa, mas que morou boa parte da vida no México e fez parte do movimento surrealista, e eu não sabia que ela escrevia histórias. Então, essa foi uma grata surpresa porque eu engajei completamente na leitura. Foi uma das leituras mais gostosas que eu fiz nos últimos tempos e é uma história muito divertida e que vou querer reler muito provavelmente muitas vezes ao longo da minha vida. Um livro bem feminista e cheio de magia, cheio de surrealismo, cheio do impensável. E foi muito bom ter feito essa leitura no fim do ano justamente para compensar também essa minha cabecinha que vai às vezes para um lado muito intelectualizado, muito racional, muito analítico. Então me ajudou a sair um pouco desse lugar e encontrar beleza também na fantasia. A outra leitura sensacional para mim foi Realismo Capitalista, do Fischer. Eu não sei como descrever esse livro em poucas palavras, mas ele mudou minha vida. Eu tenho muitas marcações, ele tá todo riscado, tá todo marcado, porque é um livro que instiga a gente a fazer mudanças na nossa vida e pensar em mudanças num âmbito mais coletivo. E eu achei esse livro muito precioso. Tem outros livros do Fischer aqui que eu quero ler também. Ah, eu adoraria articular um pouco do que eu aprendi aqui. Claro que eu fiz isso no grupo de estudos, mas ele, né, é aberto, mas precisa fazer parte, né? As pessoas precisam fazer parte dele. Mas talvez articular alguma coisa um pouco mais tranquila aqui para trazer para o YouTube pode ser bem legal. E é um livro que eu vou certamente ler e reler muitas vezes. O Louvor da Sombra é um livro que fala sobre esse aspecto da cultura japonesa que atravessa arquitetura, vestuário, design de interiores, a própria gastronomia e muitas outras áreas, que é o contraste entre sombra e luz. E eu achei um livro fantástico. Ele às vezes é um livro um pouco aborrecido, meio rabugento. É um ensaio publicado em 1933, se eu não me engano. Então vai fazer quase 100 anos aí. E eu achei divertidíssima a leitura e aprendi muito sobre ela e sobre um jeito diferente de ver as coisas. Então, acredito que esse livro tenha sido o pontapé oficial para que eu me interessasse pela cultura japonesa. E, inclusive, caso vocês tenham recomendações de livros nessa pegada do livro do Tanizaki, eu ia adorar receber essas recomendações, porque eu já estou sedenta de novas leituras. Apesar que eu concluí essa semana a leitura do Ausência do Byung-Chul Han, que fala sobre isso também, mas essa é uma leitura de 2026. E uma coisa que eu fiz para 2026, fiz no fim do ano, e isso vai me ajudar para as leituras de 2026, é separar as prateleiras que eu tenho por ação. Então, os livros que eu já li estão numa prateleira só, e os livros que eu quero ler estão numa outra prateleira, livros que eu não li ainda. E isso vai me ajudar a encontrar mais facilmente histórias que eu já tive interesse em algum momento e por qualquer motivo que seja acabei não lendo. A minha ideia é comprar menos livros esse ano, então eu quero ler mais do que eu já tenho e também pegar mais livros emprestados na biblioteca, e acho que dividir as prateleiras dessa forma vai me ajudar também a valorizar o que eu já tenho e dar uma nova chance para livros que eu comprei intencionando ler e acabei não lendo. Bom, essas foram as leituras que eu fiz. Caso vocês tenham lido algum desses livros e tenham interesse em comentar alguma coisa, eu também vou gostar muito. E caso vocês queiram que eu faça algum vídeo específico sobre alguns desses que eu sugeri, também me falam.
né? Estou pensando aqui em formas de manter esse canal vivo e talvez essa seja uma delas. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!